melhor atendimento e qualidade, oferecendo a você a palavra de poder e liberdade, de alegria e muita paz, com preços especiais. O Shopping da Bíblia e você, opções na escolha. O Shopping da Bíblia, caminhando pro futuro com você. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Você encontra Shopping da Bíblia em 2 endereços. Na Avenida Washington Soares, números 3.823, na Água Fria. Conheça também o novo Shopping da Bíblia em Messejana, na Avenida Mendes Sá, 617. Ligue 3278-7138 ou acesse shoppingdabiblia.com.br. Shopping da Bíblia, uma loja missionária. O Shopping da Bíblia, a caminho do futuro com você. Agnus, vestindo com elegância, ternos com corte italiano e tecidos importados especiais, blazer, calças, camisas sociais em todos os tamanhos. Agnus, a roupa do crente elegante. Aceitamos todos os cartões de crédito. Desconto especial para pastores. Agnus, Avenida Washington Soares, 3823, 6 Bocas. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Walter. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Bom dia, a paz do Senhor, aqui é o Bispo Márcio Monteiro. Você vai agora ouvir uma mensagem gloriosa da Palavra de Deus. De segunda a sexta-feira, de 7 às 8 da manhã, estamos aqui com estas mensagens que você todos os dias pode aprender mais e mais da Palavra do Senhor. E aos sábados, de 10 a meio-dia. Esteja conosco aqui na Rádio 101.3, diariamente, nesta programação da Assembleia de Deus Cristo Salva. Deus abençoe. Fique agora com essa mensagem. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro de Mateus, no capítulo 2, versículo 1 do capítulo 2 de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito, por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, onde há de apacentar meu povo Israel. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, fala o meu coração e me ensina a tua palavra,
em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Vamos meditar aqui. Queridos, quem crê na palavra de Deus, levanta a mão. Quem crê que a palavra de Deus é promessa para aquele que vai morar na eternidade? Irmãos, o que você acabou de ler no capítulo 2 foi promessa. Jesus, ele foi prometido por vários profetas do Antigo Testamento. A vinda de Jesus foi prometida por vários profetas do Antigo Testamento. E eu queria citar para vocês algumas passagens para que você possa entender, porque a profecia, a Bíblia Sagrada, ela se cumpre de ponta a ponta. Não há um texto bíblico que não seja cumprido. Então, tudo que os profetas do Antigo Testamento profetizaram, tudo que foi falado sobre Jesus se cumpriu. Aliás, sobre Jesus e sobre todos os assuntos se cumpriram. E há apenas algumas pequenas coisas, como por exemplo, a profecia de Daniel, que está em cumprimento agora. Amém? Nós estamos esperando a última semana, que é a semana de Daniel, a última marcada para que haja um concerto entre Deus e Israel. Ora, mas pensando assim, talvez você diga para si mesmo, se todas as profecias, isso seria muito inteligente, se todas as profecias sobre a primeira vinda se cumpriram, e aqui você vai ver que esses homens, esses magos, a origem, eles vinham de um lugar bem longe mesmo, eles eram do Oriente, tá certo? Eles eram estudiosos das estrelas. Então, irmãos, quando a Bíblia fala sobre o cumprimento dessas leis, dessas profecias escritas sobre Jesus, ela anuncia a primeira vinda, lá no Antigo Testamento. Vamos ver um profeta que falou sobre isso. Abra aí no livro do profeta Miqueias, capítulo 5. Veja aí, Miqueias, capítulo 5, e veja essa profecia se cumprindo em Mateus capítulo 2. Miqueias, capítulo 5, quem achou? No versículo 2 diz assim, ó: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá e de ti, me perdoe. Deixa eu ler de novo. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Amém? Quem é essa pessoa? Jesus. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que aqui está, em dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Então, essa é a promessa dita por Miqueias, não somente sobre o Salvador, sobre Jesus, mas sobre o lugar, Belém. Amém? Ele teria que nascer em Belém. E aí, se você vai para o capítulo 2, onde foi que ele nasceu? Em Belém. Agora, veja o profeta Jeremias, no capítulo de número 23, do profeta Jeremias. Isaías, Jeremias, tá certo? Capítulo 23. No versículo 5, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com quem será chamado Senhor, justiça nossa. Quem é essa pessoa? Jesus. Essa profecia, ela vai se cumprir aqui, em Mateus capítulo 2 também. Essa mesma profecia. Agora, olha o que Daniel falou no capítulo 9. Veja aí, que coisa fantástica. Daniel, lá no capítulo 9.
Veja no versículo 25 do capítulo 9. Quando ele fala das semanas, da profecia das 70 semanas, a 69ª semana fecha com a morte do ungido. Olha, versículo 25. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até quem? Até o ungido, ao príncipe. 7 semanas e 62 semanas. 62 semanas mais 7 semanas são 69 semanas. Então, até o ungido, amém? Diz assim, ó. 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 69 semanas para o ungido nascer e o ungido morrer. Pronto. Aqui no capítulo 2, ele nasceu. E lá no final de Mateus, você vai ver a sua morte, a sua crucificação. Fecha a 69ª semana profetizada por Daniel. Vamos mais para frente? Vamos ver o profeta Zacarias. Veja o que Zacarias falou. É 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei. Grife isso. Justo e salvador. Quem é, pessoal? Jesus. Humilde, montado em jumento. Jesus montou em jumento, pessoal? Também, né? Num jumentinho. Cria de jumenta. Do jeito que ele montou. O profeta Zacarias profetizou. Então, isso se cumpriu também. Agora vamos ao profeta Isaías, no capítulo 35 de Isaías. Isaías antes de Jeremias, capítulo 35, veja. Eu queria, antes de ler o 35, ainda ler o 11. 11 de Isaías, porque o 35 já reporta a profecia futura. O 11, primeiro, diz assim, 11:1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Quem é Jessé? Pai de Davi. Amém? Então, do tronco de Jessé sairá um rebento, ou seja, da linhagem de Jessé sairia um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Ele quem? Jesus. O Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém ou não? Isso se cumpriu também no capítulo 2 de Mateus. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Então, a Bíblia diz, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Para aí, no versículo 1 e 2, primeira vinda, cumprimento em Mateus capítulo 2. Versículo 3, 4 e 5, segunda vinda, Isaías já está falando sobre quando ele vier, e com a sua boca, com a palavra que sai da sua boca, ele vai destruir o perverso, que é o anticristo, que o falso profeta, e todos os seguidores do anticristo serão destruídos com a palavra que sai da boca de Jesus. Amém ou não? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu citei 5 profetas. Vamos lá? Faça assim com o dedinho. Primeiro profeta, Miqueias. Diga, Miqueias. A palavra se cumpriu? Segundo profeta, Jeremias. A palavra se cumpriu? Sim. Terceiro profeta, qual foi? Daniel. 70 semanas, 69ª. A palavra se cumpriu? Também. Quarto profeta, qual foi? Quem lembra? Zacarias. A palavra se cumpriu? Sim. E o quinto, Isaías. Tem outros, mas Isaías. E a palavra se cumpriu. E a gente fica vendo que na primeira vinda a palavra se cumpriu. Jesus veio. Nós lemos em Mateus capítulo 2 que ele veio, que ele nasceu numa manjedoura, que recebeu os presentes dos magos. Os magos não eram outros senão estudiosos. E eu quero que você leia comigo aí sobre
essa questão dos magos, por favor, porque é importante você entender quem esperou Jesus. Veja aí, no capítulo 2, Mateus 2, versículo 1, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias de Herodes, eis que vieram os magos da onde? Do Oriente. Primeira coisa, magos do Oriente. Deixa eu ver aqui o texto lá em Efésios 2. Efésios capítulo 2, no versículo 13, diz assim: todavia agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis distantes, fostes aproximados mediante o sangue de Cristo. Porquanto Ele é a nossa paz, de ambos os povos fez um só, e derrubando o muro de separação em seu próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser humano, realizando assim a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato da cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Pronto, para aí. Olha o que Paulo escreve aos Éfesos sobre o nascimento e sobre a morte de Jesus. A mesma coisa que foi escrito pelo profeta Davi, aliás, também Davi, né, que também era profeta, e Asaf falou em Mateus 22 sobre a sua morte, o seu calvário e o resultado da cruz. Mesmo por que o senhor está falando só sobre profecia? Eu não queria falar só sobre nascimento. Eu não queria falar acho que todo mundo hoje está falando sobre o nascimento de Cristo, mas eu queria falar sobre o porquê que ele veio. Ele veio cumprir uma profecia. Ele não veio só como salvador do mundo, mas ele veio como um sinal. Quando você vem para um local como esse, você pergunta: tem alguma coisa próxima que eu possa me guiar? Tem algum, como que chama? Ponto de referência? Então Jesus veio como um ponto fundamental. Ele chamou de pedra angular, a pedra da edificação da igreja. Ele vem para edificar a igreja, o corpo. Ele não vem só como salvador do mundo, para aquele que o crê seja salvo, não. Mas ele veio também como um ponto de referência. Para quê? Para que eu entenda que profecias se cumprem. E se as profecias da sua primeira vinda, todas se cumpriram, eu tenho que crer que todas as profecias da sua segunda vinda também já se cumpriram agora. Amém? Por favor, caminhe comigo aí em Mateus capítulo 24. Quem já leu o Salmo 22? Salmo 23, isso aí todo mundo já leu. Mas o Salmo 22, vocês já leram? Já? Acho que pouca gente lembra, né? Mas deixa eu citar uma coisa. Quais foram as palavras de Jesus lá na cruz quando ele estava para morrer, já no finalzinho? O seu último fôlego. Ele disse o quê? Ele disse na língua hebraica. O que é que ele falou? Eli? Pode ser bem alto? Olha como vocês sabem. Eli, Eli, lema sabachthani. Que quer dizer o quê? Deus meu, por quê? Pronto. Por favor, fica com Mateus 24 aí. Deixa eu só abrir seus olhos nisso aqui. Salmo 22. Salmo 22. Eu vou ler aqui bem rápido, você nem precisa abrir. Só anota aí. Salmo 22. Olha o que está escrito aqui na melodia do salmista Davi, viu? Ó, um salmo de Davi. Meu Deus, Eli, Eli, por que me desamparaste? Lema sabachthani. O Salmo 22 começa com as palavras de Jesus. Agora, por favor, pense. Davi estava vivo na época que Jesus estava dizendo isso? Não, viveu muito tempo antes. Aí você diz: então Jesus que leu, citou Davi. Pode ser? Pode. Com certeza você está certo. Jesus citou Davi. Agora, Davi citar Jesus, o negócio é sério. Porque Jesus não tinha nascido na época de Davi. Quem lembra disso? Quem sabe disso? Então vamos ver o que o Salmo 22 diz. Ó. Meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de aflição?
Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite e não recebo descanso. Tu, contudo, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em ti, tiveram fé em ti e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos em ti, e em ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim, sou verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Quem citou isso também foi Isaías 53, né? Lá no capítulo 53. Ridicularizaram-me todos os que me veem, balançando a cabeça e gesticulando. Lançam insultos contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que ele o livre, salve-o, e se é que lhe quer bem. Não disseram isso na frente de Jesus na cruz? Agora veja, bispo, mas está muito parecido. Então vamos lá. Olha o que diz: apesar de tudo, foste tu quem me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao seio de minha mãe. Desde o meu nascimento fui consagrado a ti. Desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Amém ou não amém? Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me rodeiam, como touros, os poderosos de Bazã me cercam. Rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Jesus não estava cercado dos seus inimigos? Olha só. Meu vigor secou-se como caco de barro, e a minha língua gruda no céu na boca. Tu me colocas no pó à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu, transpassaram-me minhas mãos e os meus pés. Isso aconteceu com Jesus, gente? Aconteceu. Posso contar meus ossos um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Isso aconteceu ou não? Também. Salmista Davi falou do Calvário. Olha só. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe, força minha. Vem depressa em meu auxílio. Salva a minha vida da espada. Livra o meu ser do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, tu me respondes. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, todos vós, descendentes de Jacó. Reverenciai-o, descendência toda de Israel. Pois não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito. Não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu seu clamor por ajuda. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos. Louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que vossa vida seja longa e próspera. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Promessa feita a Jesus, irmãos. Pois o Senhor pertence ao reino. Deus governa as nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó, até aqueles que não podem preservar a própria vida. Sua descendência a ele servirá e anunciará o Senhor às gerações futuras. E a um povo que ainda não nasceu testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Amém? Isso foi muito tempo antes de Jesus, mas você vê Davi falando dos pés e mãos que foram transpassados, da crucificação, das vestes que foram lançadas sorte. Você vê Davi tendo uma revelação profunda do Calvário. E por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque quando a gente olha para o profeta Davi, para o profeta Zacarias, quando a gente olha para o profeta Miqueias e todos os demais profetas, nós vemos que a primeira profecia da primeira vinda se cumpriu exatamente de acordo com tudo que foi falado. E quando Jesus estava morrendo na cruz, ele disse o quê? Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Quando ele falava isso, os homens que olharam para ele disseram, ele está chamando por Elias. Ele está clamando por Elias. Mas alguém olhou e disse, não. Ele está citando as Escrituras. Ele está citando Davi. Ele está citando um texto de Davi. Em outras palavras,
os homens estavam percebendo que algo estava se cumprindo ali. Por que Jesus citou o Salmo 22? Ele estava dizendo, vocês lembram do que Davi escreveu no Salmo 22? É isso aqui que está acontecendo agora. Um dia Jesus estava em Nazaré e falou sobre a sua própria vida. E ele disse sobre si mesmo, que veio para dar vista aos cegos, para pregar as boas novas a todas as criaturas. E quando ele fechou o livro sagrado, quando ele fechou aquele cânon sagrado, a Bíblia diz que ele disse, hoje se cumpriu essa palavra. Amém? Hoje. E os homens quiseram matá-lo naquele dia, porque chamaram ele de blasfemador, porque ele estava se dizendo ser o Messias. Ali ele estava se autodeclarando, de uma certa maneira, ele estava se autodeclarando como Messias. E os homens quiseram matá-lo naquele dia. Se ele não saísse daquela situação, eles teriam matado Jesus naquele momento. Então, veja uma coisa. Mesmo quando a primeira profecia se cumpriu, no nascimento de Jesus, houveram pessoas que quiseram segui-lo e houveram pessoas que quiseram o quê? Matá-lo. Você vê que quando os magos falaram sobre o Messias, citaram a cidade de Belém e disseram, olha, nós estamos seguindo a estrela, porque eles eram homens que estudavam astrologia, estudavam os sinais dos tempos. Os magos vinham da antiga corte babilônica, da época que Daniel, ele fundamentou ali uma corte de estudiosos. E esses caras muito safos, muito estudiosos, eles já tinham a previsão de que por aquele tempo e com aquele sinal do céu, o Salvador do mundo, o Messias prometido, viria nascer naquele lugar chamado Belém, Efrata. Amém? Então vieram lá de longe. Sabe o que me causa estranheza? É que os de perto, o povo judeu, o povo de Israel, para eles foram aquela promessa. Quando Davi escreveu para eles. Eles foram os primeiros a ouvirem e a terem a promessa nas mãos. Os profetas que eu citei, todos aqui, Miqueias, todos os profetas, Neemias, Isaías, falaram a esse povo de Israel. Eles foram os primeiros a terem o acesso, a ouvirem essas palavras dos próprios profetas. Irmãos, quem veio cultuar, quem veio receber o Salvador, quem veio confiar na palavra da profecia sagrada, quem foi que se aproximou de Jesus? Vocês lembram? Quem é que estava lá? Homens do Oriente. Homens do Oriente. Aí em Mateus ainda, eu volto já para o capítulo 24, eu não esqueci, mas eu quero falar para vocês isso aqui. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, como Miqueias falou, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Irmãos, dá para você entender que quem é de longe, acreditou e creu e veio de longe atrás do Salvador? E quem estava bem pertinho, não creu. Quem estava longe, estava atento aos sinais. Estava atento ao chamado. E quem estava perto, nada. Então, os que estavam longe, viajaram quilômetros e quilômetros, para fazer uma coisa que quem estava perto não fez. Adorar o Salvador. Amém? E a Bíblia diz aí, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta Miqueias. Eles estão citando Miqueias no capítulo 5, verso 2. Só cita a palavra quem conhece. Diga para o seu irmão, só cita a palavra quem conhece. Esses caras não eram judeus. Esses caras não eram de Israel. Vamos pegar como se fosse hoje, não eram crentes. Eles não eram evangélicos, não eram protestantes, não eram cristãos, mas eles eram estudiosos. Amém ou não? Eles eram estudiosos, eles acreditavam na palavra que tinham lido pelos profetas. Então eles não leram Miqueias só por ler, eles leram Miqueias e creram.
E isso lhes custou uma viagem até Belém. Eles estavam crendo que o sinal era uma prova cabal de que o Salvador tinha chegado ao mundo. Então veja: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo de Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram do oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Quais foram as primeiras ofertas que ele recebeu? Foi aqui. Diga: oferta de provisão. Você sabia que essas ofertas aqui proveram Jesus, porque quando ele nasceu, houve uma perseguição de morte para todas as crianças recém-nascidas. Maria e José não podiam trabalhar. José era um carpinteiro, mas ele não podia exercer o seu ofício por causa do filho que tinha nascido. Então ele tinha que esconder, eles tinham que se esconder, não podia ficar ali. E José tinha essa missão dada pelo anjo de Deus, que ele iria ser o pai de criação daquele que nasceria do Espírito Santo em Maria. Amém? Então veja só. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram suas ofertas: ouro, incenso e o quê? Mirra. Tendo por divina advertência, olha só, divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de quem? Não eram somente estudiosos, eram homens espirituais. Puxa, escreve isso. Não adianta só ler a letra, não. Você tem que ser espiritual para entender. Olha o que acontece nessa hora. Esses homens são revelados. A divina revelação vem a eles para que eles não voltassem a Herodes, para não dizer onde Jesus estava. Olha que lindo. Regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe. E faz o quê? Foge para onde? Para o Egito, e permanece lá até que eu te avise. Porque Herodes há de procurar o menino para fazer o quê? Matar. Mas durante esse tempo, o que é que ele tinha nas mãos? O que é que José tinha? As primeiras ofertas: ouro, incenso e mirra. Então, deixa eu dificultar um pouquinho mais para você. Presta atenção. Primeiro, eles são de longe, não de perto. Presta atenção. Segundo, esses caras que são de longe e não de perto são estudiosos espirituais. Conseguem perceber os sinais pelos estudos, mas conseguem também entender espiritualmente o que está acontecendo. Deus os traz de longe, porque os de perto não creram. Alguém pode citar uma passagem? João capítulo 1. Os de perto não. Eu vim para os meus, mas os meus, que são o povo de Israel, não me receberam. Não creram em mim. Então ele traz os caras lá de longe para fazer o quê? Para que eles venham adorá-lo. E o que mais? Trazer provisão. Trazer a oferta da provisão. Irmãos, quando a gente realmente é espiritual, quando a gente estuda a Bíblia e é espiritual,
a gente vê pelos sinais o que está acontecendo. Mas naquela época, as pessoas até estudavam, mas não eram espirituais. E muitos se diziam espirituais, mas nunca estudaram. Fato é que o povo que deveria crer não creu, o povo que deveria saber não sabia, o povo que deveria entender não entendeu. Então Deus trouxe um povo de longe para fazer o que eles de perto deveriam ter feito. Logo eles, que eram capazes de pegar animais anualmente, matar, sacrificar, derramar sangue, entregar pombas, entregar tudo de oferta no templo lá de Salomão, né? Que foi destruído, erguido por Zorobabel, que também foi destruído e foi reerguido por Herodes. O terceiro templo estava na cara deles, e eles faziam seus sacrifícios lá, mas chegou o Salvador, anunciado pelos profetas, anunciado por Davi, e eles não entendiam isso. Eles levavam a oferta para o lugar errado. Em vez deles levarem para o templo, eles tinham que levar aos pés de quem? De Jesus. Eles tinham que manter o ministério, a vida que estava ali, sendo prontificada por Deus. João 3,16 diz que ele amou o mundo e deu a vida, deu Jesus. Então, Jesus é vida que estava nascendo, que estava aflorando para que o mundo fosse salvo. E o que Deus precisava ali é que homens que entendessem o que estava acontecendo trouxessem provisões. Por quê? Porque José tinha que sair daquele lugar foragido. Herodes ia matá-lo. Herodes ia matar Jesus. Mas como haviam pessoas que entendiam isso, trouxeram ouro, incenso e mirra. Ora, quando você traz a oferta à casa de Deus, quando você traz seu dízimo à casa de Deus, ainda hoje, em 2000, nós estamos em 2020, né? Finalzinho, né? Em 2020, ainda tem gente que não entende o que é o dízimo e o que é a oferta. Ainda tem gente que nega ao Salvador, sendo de perto, aquilo que deveria ser trazido como forma de adoração. Infelizmente. Então Deus muitas vezes traz alguém de quê? De longe. Deus pega uma pessoa de longe para fazer a verdadeira adoração. E a adoração que foi feita não foi só com palavras, não foi só eu te amo, glória a Deus nas alturas, paz, né, na terra, não sei o que, não. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra para servir ao Senhor. Amém ou não amém? Quem está entendendo até aí? Serviu ou não serviu? Quando José foi foragido para o Egito, aquelas ofertas mantiveram. Aquele propósito, daquela visão, daqueles homens que da época de Daniel começaram a estudar, ora, mais de 1000 anos depois, foi servir o Salvador. Foi servir para que José, Maria e o Salvador fossem embora para o Egito. Até aqui eu quero que você entenda. Agora, vá para Mateus capítulo 24. 23 também. 23, 23. Aí nós vamos para o 24. Vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Olha o que ele diz, ponto e vírgula, continuando o mesmo pensamento. Devíeis, porém, fazer estas coisas. Que coisas? Que coisas? A misericórdia, a justiça e a fé, sem omitir aquelas, quais? O dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, eu não posso dissociar, eu não posso separar a minha fé. Eu não posso pensar que o mundo natural, nesse aspecto, ele não tem nada a ver com o mundo material. Amém? É um grande erro nosso. Porque se os primeiros que foram adorar Jesus tivessem entrado lá só para bater palma e para dar glória a Deus, para onde José iria sem dinheiro? Quem está entendendo? O que ele ia fazer no Egito sem poder trabalhar? Perseguição requer
condições para sair, para fugir. Então, o que eu estou mostrando para você aqui, nesse texto, é que Jesus já havia repreendido em seu ministério homens que davam o dízimo do material sem dar o dízimo do espiritual, dizendo, façam as duas coisas. Não adianta você entregar o dízimo do que você ganha e ser uma pessoa ruim, e ser uma pessoa que não dá misericórdia, que não perdoa o seu próximo, que não ama o seu próximo, que não ajuda o seu próximo. Porque tem muita gente assim, irmão, que entrega o dízimo na igreja, mas em casa é o cão. O que adianta? Às vezes eu vou conversar com um marido que está injuriado com a esposa. E se você for falar com essa esposa, ela entrega assim, ó. O dízimo dela não tem perigo, ela entrega. Ela às vezes faz parte de um canto que o povo dá tudo dentro da igreja. Mas quando ela chega em casa, ela maltrata o filho, ela maltrata o marido, ela é aquela pessoa difícil de se lidar. E vice-versa. Então, a pergunta aqui é, se você crê nas profecias, imagine como Jesus está orientando a gente a caminhar para essa segunda parte da profecia da raça humana. Agora, para a segunda vinda de Cristo, nós temos que ter uma postura diferente dos hipócritas. Amém? Amém ou não amém? E eu vou te ensinar que essa hipocrisia ela cresce tanto no mundo material como no mundo espiritual. Presta atenção. Vamos aqui no versículo 24. Não é capítulo, é o versículo. Guias cegos, ele disse, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos, de mortos e de toda imundície. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quem conhece pessoas assim? Que por fora parecem ser uma beleza, mas por dentro são cheios de falsidade. Quem conhece assim? Às vezes até você diz, rapaz, se é para ser crente desse jeito, eu prefiro ser ímpio. Não é não? Tem gente que, agora é uma burrice muito grande você dizer, não vou me converter não, porque meu marido, ou minha mulher, ou meu filho, ou minha mãe, ou meu pai, diz que é crente, olha o jeito que é. Olha do jeito que é. Irmão, salvação é individual. Lá no céu, você só sobe porque você teve um relacionamento com Deus. Não é porque o outro teve e você imitou, não. Amém? Então presta atenção. Olha o que a Bíblia diz. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Em torno da cidade de Jerusalém, tem um cemitério enorme. Eu não sei se você sabe disso, mas são vários sepulcros em torno de Jerusalém. Então, naquela época, os fariseus, os hipócritas fariseus e saduceus, eles diziam assim, olha, se a gente tivesse vivido naquela época, a gente não tinha feito o mal que eles fizeram aos profetas. Será que não? Será que não tinham sido tão incrédulos quantos? É muito fácil você falar da vida alheia. Você falar do que você teria feito numa época que você não viveu. Ah, crucifica, 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 solta Barrabás, solta Barrabás. É? E hoje? Será que vocês não teriam a mesma, índole diante dos fatos? Imagine, quantos iriam crer que Jesus era o Salvador naquele dia? Olha como é que a mente funcionava. Eles acreditavam que o Salvador ia tirar o domínio dos romanos de sobre o povo de Israel. Eles acreditavam num líder forte, queria tirar eles daquela escravidão novamente.
E Jesus chegou com um discurso diferente: salvação, amor, perdão. Você, sendo judeu, vivendo naquela época, você iria crer em um Messias e um Salvador, que o discurso era diferente da sua vontade, daquilo que você queria? Será? Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente só crê naquilo que é cômodo. A gente só acredita no Deus que é conveniente a nós. A nossa religião está muito mais alicerçada, muito mais calcada no que eu acho que é bom para mim, do que naquilo que Deus escolheu para a minha vida. Por isso que muita gente diz: eu sou filho de Deus, e eu digo não. Muitos são, desculpe, mas é verdade, João capítulo 8, são filhos do diabo, porque adoram a mentira. E qual é a mentira, pastor? A mentira é que você ainda não está fazendo a vontade do Pai. Ainda não está dobrado à vontade de Deus. Ainda não entendeu o seu chamado. Você ainda não percebeu, como muitos de perto não haviam entendido o porquê da primeira vinda. Você agora ainda não está entendendo a segunda vinda. Com toda a sua religião, com essa Bíblia na mão, com essa igreja aberta, você ainda não está acreditando que Ele vem a qualquer momento. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Se você soubesse que vai morrer daqui 3 horas, o que é que você faria? Eu sei, chorar. Esquece. Eu estou perguntando o que é que você faria. Se você sabe que tem 3 horas de vida, ou 3 dias, ou 3 anos, o que é que você ia fazer da sua vida? Vamos supor, você planejou na sua vida ser um grande empresário, um grande não sei o quê, uma grande médica, um grande não sei o quê, e você sabe que vai morrer. Você já esqueceu que aquele negócio de grandeza já foi embora? Já. O que você vai fazer? Eu assisti um filme que o cara sabia que ia morrer, e o outro também. Eles começaram a rodar o mundo todo gastando dinheiro. Mas vamos supor que você não tem dinheiro para rodar o mundo todo. Você ia rodar o quê? Fortaleza toda? Eu pergunto, o que você ia fazer com as 3 horas, com os 3 dias, ou com os 3 anos, ou 3 meses que você teria de vida? Sabe por que eu estou perguntando? Porque a gente diz que crê no arrebatamento, na segunda vinda, e tudo que está escrito, mas nós estamos vivendo como se Ele não viesse. Nós passamos toda a nossa vida evangélica falando de uma coisa que não cremos. E a prova é que a nossa vida não tem nada a ver, ela não condiz com o sacrifício que deveríamos fazer. Quem está entendendo isso? Uma vez que eu sei que vou morrer, eu vou fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer antes da morte. Ora, se eu sei que Ele vem e que vai arrebatar a igreja, por que eu não estou me dedicando ao máximo àquilo que eu creio? Por que eu ainda estou me misturando com meus projetos, minha vida, minhas coisas, e etc, 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 quando na verdade, se eu cresce de fato, a minha vida seria pautada no outro ritmo, no outro sentido. Eu teria que dar um rumo totalmente outro. Eu teria que ganhar o tempo perdido. É o que eu mais tenho falado na igreja. Ganhe o tempo que você perdeu. Ganhe as almas que você não conquistou. Dê o gás que você nunca deu na obra de Deus, na igreja. Dê a oferta e o dízimo que você negou a vida toda. Faça aquilo que você nunca fez. Invista de uma maneira que você nunca investiu naquilo que é eterno. Porque se você crê de fato no arrebatamento, e se você crê como estudioso, como escatólogo, que eu acho que essa igreja só tem escatologista aqui, de tanto que eu falo. Se você crê que os sinais já se cumpriram, como todos os pastores do mundo inteiro estão pregando, não é só eu não. Se você crê que Ele vem, por que, igreja, que você ainda dorme? Por que você ainda fica perdendo tempo com coisas que estão passando? Sabe? Você está ainda... Quantas almas você ganhou essa semana, esse mês, esse ano? Não, bispo, é porque... mas vai dar certo, bispo. Vá agora, o senhor vai ver. Não fale isso para mim.
Porque Tiago, capítulo 2, diz: fala da tua fé sem obra, que eu vou falar da minha fé pelas minhas obras. Amém ou não amém? Quem entendeu isso? Então, quando ele diz aqui, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, verso 30, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Amém? Isso está escrito no Salmo 1 e ele reproduz aqui. Agora, quando Jesus fala com eles e repreende, e fala dessa tamanha hipocrisia de dizer: se fosse eu, era diferente. Se eu tivesse vindo naquela época, não tinha feito isso, não tinha acontecido, não tinha deixado. Jesus falou com os homens e os repreendeu. Agora, Jesus olha para o templo, erguido por Herodes Antipas. Olha só o que ele diz. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, capítulo 24, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não tendes tudo isto? Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, quando 70 anos depois da morte de Jesus, os romanos destruíram o templo, lá na época foi Augusto Titus, destruiu o templo, para tirarem o ouro do templo, eles tiveram que empurrar as pilhas de pedra, porque quando eles jogaram fogo no templo, o ouro derreteu no meio das pedras. E a única forma de ter o ouro do templo era afastando as pedras para retirar o ouro. Então não ficou pedra sobre pedra. Essa palavra de Jesus aqui se cumpriu 70 anos depois que ele falou. E ele já havia morrido, ressuscitado e subido ao céu, ascendido. Mesmo assim, a palavra não volta vazia. Ela se cumpre. Versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Agora, os novos estudiosos pedem um sinal. O primeiro sinal era aquela estrela na cidade de Belém. Agora eles pedem o sinal da segunda vinda. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Se cumpriu. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Se cumpriu. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Irmão, a previsão, eu não quero assustar você não, mas a previsão
para o ano de 2021, segundo os homens da geopolítica e da economia, é escassez. Quem sabe disso? É escassez. Por quê? Porque devido a pandemias, devido a problemas naturais, devido a problemas socioeconômicos, as empresas fechando e muita gente passando fome, a previsibilidade deles é que sejam momentos de necessidade. Tá? Então, eu estou falando para você porque isso aqui está escrito. Fome, peste, guerra, nação contra nação. Nós temos visto aí na geopolítica uma discussão tremenda entre as nações. Presta atenção. Ele diz: haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso tudo aqui se cumpriu desde a igreja primitiva. Isso vem acontecendo ainda nos nossos tempos. Muitos cristãos estão sendo mortos. E muitos mais morrerão. Imagine que ninguém pode falar de nada. Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da Palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor. Pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Canal AD Cristo Salva, se inscreva e compartilhe. Faça as 3 orações diárias no Instagram do Bispo Márcio Monteiro, ao meio-dia, às 18 horas e à meia-noite. E a partir das 2 da tarde tem o programa escatológico A Última Trombeta. A Assembleia de Deus Cristo Salva desenvolve um trabalho evangelístico e social denominado Ungidos da Madrugada. Colabore para que esta programação não saia do ar. Se você quer apoiar esse projeto, contribua através do nosso Pix, projetocristosalva@gmail.com. Se liga nessa, Assembleia de Deus Cristo Salva. Toda sexta-feira tem vigília no Centro de Adoração Cristo Salva, a partir das 10h30 da noite, ali na Avenida Doutor Manuel Soares, número 276, Aquirás. Venha ser edificado, Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Assembleia de Deus Cristo Salva, louvor, adoração e sempre uma palavra poderosa para a sua vida. Participe dos nossos cultos, segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite. No domingo, às 8 da manhã, tem Escola Bíblica Dominical e às 7 da noite, culto de salvação. Deus tem uma palavra para você. Venha e traga toda a sua família. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. E
você é o nosso convidado especial a participar do nosso culto de adoração a Deus na Igreja Assembleia de Deus Cristo Salva. Confira nossos endereços e vem junto com a gente. Avenida Mendes Sá, 617, Messejana. Rua Beatriz Gurgel, número 1018, Palpina. Avenida Washington Soares, 3823, Água Fria. Rua Desembargador Juca Filho, 109, Jardim das Oliveiras. Rua Pedestre J57, Curió. Rua 87, número 195, na segunda etapa, José Valte. Rua 5, 950, Janguru Sul. Rua 87, 145, Cidade Jardim 2. Rua do Cruzeiro, 711, Coaçu, Eusébio.